Os polinômios p de x, q de x, f de x e h de x, no conjunto dos números complexos, nessa ordem, estão com seus graus em progressão geométrica. Os graus de p de x e h de x são, respectivamente, 16 e 2. A questão nos pede a soma do número de raízes de q de x com o número de raízes de f de x. Então, sabemos que o grau de um polinômio ele determina para a gente a quantidade de raízes desse polinômio. Então, a questão nos fala que os graus desses 4 polinômios estão em uma progressão geométrica em que o grau de p de x é igual a 16 e o grau de h de x é 2. Então, vamos considerar que a nossa progressão geométrica possui razão. Então, temos que o nosso segundo termo da nossa progressão geométrica será 16 vezes q. E daí em diante, se o nosso segundo termo é 16q, o nosso terceiro termo será 16q ao quadrado. Então, temos a nossa progressão com os 4 elementos e o nosso último termo é 2. Mas aí, como a nossa razão é q, sabemos que 16q ao quadrado é o nosso penúltimo termo e para chegarmos em 2, teríamos que multiplicar 16q ao quadrado por sua razão, ou seja, multiplicaríamos 16q ao quadrado por q. E isso deve ser igual a 2, ou seja, 16q ao quadrado vezes q é igual a 2, que seria 2 o nosso último termo. Então, temos 16q ao cubo igual a 2, o que implica que q ao cubo é igual a 2/16, que simplificando temos 1/8. Daí temos que q, a nossa razão, será igual a meio. Após encontrarmos a razão, podemos montar a progressão geométrica que indica os graus dos nossos polinômios, ou seja, o nosso primeiro termo é 16, ou seja, o grau do polinômio p de x. O segundo polinômio, q de x, possui grau 16 vezes q, que é a razão, que é igual a meio, então 16 vezes meio, 8. O terceiro termo será 8 vezes q, que vai dar 8 vezes meio, que é igual a 4. E o nosso último termo é 2. Cada um desses elementos indica o grau dos polinômios. Então, p de x, q de x, f de x e h de x. A questão quer que determinemos a soma do número de raízes de q de x com o número de raízes de f de x. Então, vamos pegar o grau do polinômio q de x, que é 8, e o grau do polinômio f de x, que é 4. Então, a soma do número de raízes de q de x com f de x será 8 mais 4, que é igual a 12. Isso nos dá como gabarito a letra C.